Graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Amém. Deus é bom. Aleluia. Amém. Boa noite, milionários. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Amém. Chegamos ao último módulo desse assunto, desta matéria, sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, como ser guiado pelo Espírito de Deus. Certamente, irmãos, está anos-luz de esgotar o assunto. Aliás, não conheço ninguém que esgote qualquer assunto da palavra de Deus. Esse então não dá para esgotar, né? E em 4 fizemos, esse é o quarto módulo, não deu para a gente nem chegar em 20% da matéria. Mas, como sempre, nós sempre falamos acerca de princípios. Se você pratica os princípios que você pratica te levarão avançando cada vez mais na vontade de Deus, naquilo que Ele deseja. Nós vimos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós vimos que Deus quer ter comunhão conosco. Infelizmente, a religião, qualquer uma, a religião prega muitas vezes um Deus que ele é vingativo. Olha, ou tu faz isso ou a coisa desanda, né? Se você fizer assim, você vai ser curado. Se não fizer, tu morre, né? Se você fizer isso, você enriquece. E se eu não fizer, pronto, se prepara que a miséria vai ser grande. E por aí vai fora. Mas Deus não tem e não quer ter esse tipo de relacionamento com você. O relacionamento que Deus tem com você, que Deus deseja ter com você, o compromisso que Deus deseja ter com você, é um compromisso de amor, da parte dele para você e de você para ele. Qualquer pessoa pode rejeitar a Deus. Se uma pessoa decidir pecar, Deus não vai lançar um raio lá do céu impedindo você de pecar. Pode pecar. Por quê? Porque o que Deus quer é que você queira fazer a vontade dele e não o sirva por medo de consequências. Deus quer que você queira. Entenderam agora o que eu quero dizer? O desejo de Deus é que você queira fazer a vontade dele. Como eu já falei outras vezes aqui, se eu não posso dizer não para Deus, a minha adoração não é verdadeira. Ô glória, quem dá mais amém aí? Quem dá mais? Vocês estão entendendo isso? Se eu não posso, não, você não pode dizer não, cara. Tem que dizer sim. Que adoração é essa? A adoração verdadeira é aquela que você tem toda a liberdade de dizer não, mas você escolhe dizer sim. Você pode passar um tempo orando ou não. Deus não vai ficar com raiva de você porque você não orou. De jeito nenhum. Deus não vai ficar, rapaz, não, peraí, a Adriana orou, então a Adriana é a minha queridinha, mas ali o irmão Zé, ele não orou, não teve tempo, nem ligou nem nada não, ele deixa para lá. Deus não tem isso. Deus ama todos igualmente. Agora, aqueles filhos que preferem a Deus, vivem em um nível superior, acima de qualquer outro tipo de vida que existe na terra. Por quê? Porque eles vão viver a própria vida de Deus dentro de si. Jesus veio para nos trazer vida, mas infelizmente nem todo crente está vivendo essa vida. Tem, mas não está vivendo. Mas por que não está vivendo? Porque não prefere o autor da vida. Prefere o trabalho, o dinheiro e tantas outras coisas lícitas, mas que estão no lugar errado. E quando estamos falando acerca de ser guiado pelo Espírito, de ser dirigido pelo Espírito de Deus, estamos falando de ter intimidade com Deus. Qual o nível de intimidade que você tem com Deus? Pergunta retórica. Qual o nível de intimidade que você tem com Deus? Ai pastor, eu vou muito para a igreja, eu leio a Bíblia todo dia, eu entrego meu dízimo, entrego minha oferta, eu oro pelos irmãos, eu sou isso, eu sou aquilo. Não estou falando disso não, meu irmão. Eu estou perguntando qual é o seu nível de intimidade com Deus. Você percebe que você pode ser uma pessoa que vem para a igreja todos os dias, que faz muita coisa na igreja, pode pastorear a igreja, pode ter, fundar um monte de igrejas, ser líder de um ministério e nem assim tem intimidade com Deus?
Qual o nível de intimidade que você tem com Deus? Qual é a conexão que você tem com Deus? Se eu perguntar aqui, quem orou hoje, todo mundo vai levantar a mão, nem que seja aqui no culto, né? Ela orou assim antes de começar, eu orei, hoje eu orei, certo? Mas a questão não é se você orou, a questão é o que você ouviu de Deus enquanto estava orando. É esse o ponto. Mas muitos de nós não temos intimidade, porque não temos sensibilidade ao Espírito. Porque a gente ouve o gerente do banco, a gente ouve o médico, a gente ouve o nosso pai, ouve a nossa mãe, nosso cônjuge, mas não ouve a voz doce e suave do Espírito quando fala conosco. Porque muitas vezes a voz doce e suave do Espírito, quando ela fala conosco, contraria aquilo que os outros dizem para nós, inclusive pessoas que nos amam e querem o melhor para nossas vidas. Mas aí a gente deseja uma coisa bastante, eu quero isso é meu sonho, desde que eu era pequeno, quando eu nasci eu já tinha esse sonho, né, de fazer isso, mas o plano de Deus é outro. Mas aí eu vou ouvir fulano, beltrano, porque eles vão me estimular a cumprir os meus sonhos. Irmãos, nada contra você sonhar, desde que os seus sonhos estejam no centro da vontade de Deus. O que Deus tem para a sua vida? O que Deus deseja para você? Eu já fiz isso milhares de vezes, perguntas aqui na igreja, acerca disso. O que Deus tem para a sua vida? Mas muita gente ainda fica me procurando. Pois é, pastor, o que é que Deus tem para a minha vida? Eu sei lá. Eu só sei o que Deus tem para a minha vida. Agora, a vontade de Deus para a sua vida é você que tem que descobrir. E se Deus usar um pastor, um profeta, um evangelista, ou o que quer que seja, deve concordar, deve respaldar o que Deus já falou contigo. Mas por que nós não ouvimos a voz do Espírito Santo? Porque não estamos sensíveis. E por que a gente não está sensível? Porque estamos atarefados nas coisas lícitas daqui. Não estou falando de pecado não, gente. Estou falando de coisas lícitas. A pessoa diz, Deus é o primeiro lugar na minha vida. Glória, aleluia. Mas se a maior parte do tempo o que você pensa não é sobre o que Deus diz, Deus não é primeiro lugar na sua vida não, meu irmão. Você está mentindo e enganando você mesmo. O primeiro lugar da sua vida, a consequência, escute bem, a consequência daquilo que é o primeiro lugar da sua vida se reflete nos pensamentos que você tem. Se você só pensa no negativo, é o negativo que é o primeiro lugar da sua vida. Se você só pensa em dinheiro, é o dinheiro o primeiro lugar na sua vida. Se você só pensa em agradar alguém, esse alguém está realmente influenciando você, sendo o primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque a sede das nossas emoções, que é a nossa alma, é a porta de entrada para tudo que entra dentro da nossa vida. Antes de chegar no seu coração, passa pela sua alma. Antes de eu falar, eu pensei, a não ser que eu esteja falando em línguas, já a gente fala sobre isso. Quando a gente está falando em línguas, a gente não pensa, né? A mente fica infrutífera. Mas se você vai falar em português ou em qualquer idioma para ser entendido, você pensa primeiro antes de falar. Concordam comigo? Porque se você não pensa antes de falar, você vai se arrepender depois de falar o que você não pensou. Por isso que você pensa primeiro. Amém? Isso é onde? Alma. Intelecto, emoções. É alma. Entretanto, quando você se trata da palavra de Deus, Deus fala ao seu coração, mas a sua alma tem que estar conectada ao Espírito. E é aí que a gente começa, porque muitas vezes nós não ficamos tão ligados às coisas de novo, às coisas daqui, que a gente esquece o primeiro. Faz do trabalho a sua fonte, faz do dinheiro a sua fonte, faz daquele irmão que é muito rico, tem muito dinheiro, nossa, é milionário, faz dele a sua fonte, faz do seu pai e da sua mãe a sua fonte. É o quê? Pensamento só nisso. Aleluia. Silêncio está grande. Tem gente aqui ou já foi para casa? A grande verdade é que se você não ouvir a voz do Espírito, mesmo sendo salvo, mesmo indo para o céu, a salvação te garante a eternidade.
Contudo, você vai viver aqui aquém do que Deus quer para a sua vida. Nem tudo que acontece na sua vida é o que Deus quer. Por outro lado, muita coisa que Deus quer não vai acontecer na sua vida. Por quê? Faltou te ouvir. Eu estou passando por um problema muito grande financeiro. Pastor, me ajuda porque o negócio está sério. Ô, minha irmã, vamos lá, vamos orar, vamos crer. E a gente se junta, e a gente ora, e a gente declara a palavra, e a gente começa a pensar como é que a gente pode ajudar. Não é verdade? Todo mundo, a gente procura ajudar, não é verdade? Mas muitas vezes a falta na área financeira é o reflexo da falta de ouvir quando o Espírito Santo diz: plante. Plante. Você abre a carteira, tem lá aquela nota de R$200. Eita glória! Mas do lado tem uma nota de 2. Aí você, pronto, eu já tenho a oferta. Glória a Deus. Se levanta, pega a azulzinha, a tartaruga, e vou colocar. E no caminho o Espírito Santo dê a de 200. Uai, e eu vou ficar só com R$2. Não, a igreja não precisa não, gente. Olha a igreja como é que está, precisa de R$200. Eu é que estou precisando. Por que é que eu tenho que dar R$200? Porque Deus mandou. Não, isso é conversa. Satanás está amarrado. Quando você ouve a voz de Deus, pode ser R$200, pode ser R$2, tanto faz. Porque a sua fonte não é o que está na sua carteira. A sua carteira não define se você é rico. A sua carteira, a conta bancária não define que você é rico. A palavra de Deus é a sua fonte. É ela que define isso. E pronto. Porque Deus pode fazer em 5 minutos o que você nunca conseguiu em 5 anos. Deus pode fazer em 5 minutos o que você nunca conseguiu em 5 anos, se tão somente você ouvir a voz dele. Ouvir. Há pessoas aqui que estão agora sentados aqui, que estão precisando orar, mas para de falar. Pastor, eu tenho que falar alguma coisa. Pai, estou aqui para te ouvir. E para. E vai ouvir. E pastor, parado, sentado ou ajoelhado ou em pé, ou sei lá como, né, numa rede, sei lá, paradão. Sou preguiçoso não, pastor. Isso é ociosidade. Não. É uma reunião com aquele que te ama mais do que qualquer outra pessoa. Não deixe Satanás te convencer de outra maneira. Escuta bem o que eu vou te dizer. O diabo vai fazer de tudo para impedir que você ouça a voz de Deus. Eu vou repetir. O diabo vai fazer de tudo para impedir que você ouça a voz de Deus. E sabe o que é que ele vai usar? Principalmente sua carne. Porque a sua carne, querida, ela nunca se converte. A sua carne é a mais poderosa aliada que o diabo tem contra você. Satanás não é perigoso nenhum, tua carne é. Uai, é mesmo, pastor? Uai, por que o senhor diz isso? Pois é, a Bíblia diz para Satanás: enfrenta, resiste que ele foge. Mas sua carne foge. É a única forma de você vencer a sua carne, é fugindo. É fugindo. E o que é carne? É isso que está entre a nossa pele e nosso osso. Não. Isso aqui é o que? É corpo. É claro que é carne também, mas não é isso que te faz pecar. Carne é um pensamento que te leva, que te influencia a ficar distante do que Deus quer para a tua vida. Não necessariamente pecado. Isso é carne. Ai, olha, eu tenho um desejo muito grande. Eu tenho um desejo que o melhor aconteça na vida dos meus filhos. Ótimo. Eu amo demais minhas filhas. Ótimo. Rapaz, olha, pensa, tanto é que eu gosto de ir guiando eles para tudo. Opa, peraí. Enquanto são crianças, sim, mas a partir de ser adolescentes, você precisa ensinar os seus filhos a ter intimidade com Deus mais do que com você.
Você precisa ensinar os seus filhos a terem mais intimidade com Deus do que com você. Eles precisam ser mais sensíveis à voz de Deus do que sensíveis à tua voz. Ai, pastor, mas aí é difícil. Claro, se nem tu é sensível à voz do Espírito, imagina ensinar o outro assim. Então, é agora que irmãos, tudo isso eu já tinha falado, eu só estava recapitulando, tá? Digamos assim, anteriormente, não é assim que diz no filme, né? Anteriormente, né? Anteriormente, né? E fala sobre isso. Aí agora a gente começa. Como ter sensibilidade à voz do Espírito? Como ter conexão? Como saber que é o Espírito Santo que está falando? Como ter uma sensibilidade tão grande que no meio de tantas vozes ao redor, a voz dele se destacar dentro de mim? Como fazer isso? É isso que a gente vai tratar hoje. Primeira coisa, como foi que Deus criou tudo? Pela sua palavra. Tudo foi criado pela palavra. Como diz lá em João, tudo foi feito por ele e nada sem ele se fez. Está falando de Jesus. Jesus é a palavra, então tudo foi feito pela palavra. Até mesmo quando foi criar você e disse Deus, façamos. Deus olhou para si mesmo e falou a palavra. E você veio de Deus. O seu corpo veio da terra, mas você veio de Deus. Uma vez eu vi um pregador falar uma coisa interessante. Ele disse, nós somos a única criatura da terra onde Deus teve que pegar com a mão e fazer quem nós somos. Não, ele pegou com a mão para fazer o seu corpo, mas você mora aí dentro. Você é oriundo, você vem da palavra de Deus. Tudo que Deus falou vem da palavra de Deus. Por isso que você é santo, por isso que você é próspero, e por isso que a palavra de Deus que é a sua fonte. Quando você está separado da palavra de Deus, tu morre, porque todas as coisas separadas do seu lugar de origem estão mortas. Tira uma plantinha da terra, seu lugar de origem é a terra, tira ela de lá, o que é que vai acontecer? Vai morrer. Por quê? Porque a terra é que produz tudo que a plantinha precisa para viver. Se você, por outro lado, pegar uma galinha, jogar dentro do lago Paranoá, você vai ter uma galinha afogada. Por quê? Separada do seu lugar de origem. O homem e a mulher, separada da sua fonte, do seu lugar de origem, está morto. Aí Jesus veio para nos reconectar, para nos colocar, para nos ligar à nossa fonte, Deus. Ele simplesmente pegou a mão de Deus, pegou a minha mão e uniu. Pronto, você agora está conectado com Ele. Tudo que você precisa está com Ele. É o Shaddai, o seu Pai. Então, se tudo vem da palavra de Deus, como ter uma maior sensibilidade? Quando eu vou falar algumas coisas aqui, por favor, preste bem atenção nisso. Eu não estou dizendo que é isso ou isso ou isso. Não, é um conjunto. Só toma água. A propósito, com licença. Você não só toma água. Água é necessária para viver? Sim. Água é absolutamente necessária para a vida. Mas só água resolve? Você precisa também comer? Sim. E se for um churrasco? Beleza. Uma pizza de frango com catupiry, glória a Deus. Ixi, eu não posso falar esse tipo de coisa aqui, não, senão é segredo. Então, é porque tem gente que olha para mim e diz que eu sou gordo. Já pensou um negócio desse? Que absurdo. Isso, um corpo esbelto desse, Jesus. Então você precisa de comida, precisa de proteínas. É verdade? Sim ou não, gente? Alguns outros têm demais, mas os outros que não precisam, calorias. Não tem uns que tem caloria demais, mas outros estão precisando de caloria, beleza? Mas é só isso? Não, você precisa fazer exercício. Mas é só isso? Não, você precisa trabalhar. Está vendo que é um conjunto de coisas? Pois bem, Jesus não veio trazer religião, Jesus não veio trazer um pensamento, Jesus veio trazer vida. Então é um conjunto de coisas. Não é só orar, é também estudar a palavra. Não é só estudar a palavra, é viver de tal maneira que a pessoa que não tem Jesus queira o Jesus que eu tenho. É falar de maneira a levantar pessoas, a abençoar pessoas. Mas é só isso?
Não, tem muitas coisas que tudo influencia para que nós possamos vivenciar o melhor que Deus já nos deu nessa terra. Então a primeira coisa que você precisa prestar atenção é de onde você veio, palavra. Logo, dentro de você precisa ter palavra. Quanto mais meditação na palavra, quanto mais renovação na sua mente, mais você vai saber apagar ou deixar de lado aquelas vozes que não coadunam com aquilo que Deus tem falado no seu coração. A meditação na palavra é absolutamente necessária para pastor, não, para a gente que diz que é crente. Não é só para pastor. Não é ser pastor que me leva para o céu. É a minha salvação. Isso é independente. Estava conversando com uma pessoa essa semana e eu disse: antes de ser o pastor Johnson, eu sou Johnson. Logo, o compromisso de Deus é com Johnson. Tanto é que quando chegar no céu não tem pastor, não tem apóstolo, profeta, evangelista. Isso aqui é tudo aqui embaixo. Lá em cima é tudo irmão. Lá só tem um pastor. Precisa de mais não. Só precisa de um mesmo. Amém? Mas aqui na terra você precisa cuidar da sua área espiritual muito melhor que cuida qualquer outra área. E como começa? Meditação na palavra. Normalmente as pessoas entendem que o ministro tem que ter um conhecimento maior da palavra, o ministro tem que ter mais meditação na palavra, o ministro tem que saber mais da palavra. Não! Nunca! A meditação, o conhecimento da palavra tem que ser na vida de todo aquele que é filho de Deus. Ele tem que conhecer do Pai dele acima de tudo. Não importa se ele é pastor, apóstolo, profeta, mestre, o que quer que seja. Não interessa. Está todo mundo entendendo? Por quê? Porque pastor não é título, é função. É o trabalho dele. Então trabalha, a função dele é essa. Então, lógico, claro, é evidente que ele está ligado à palavra, mas durante, meu Deus, séculos, as pessoas simplesmente, não, deixa isso para pastor. Não, para estudar esse negócio, nossa, está doido, não, isso é coisa demais. Deixa isso para pastor, para quem é apóstolo. Não, meu irmão, nunca faça isso. A meditação na palavra já começa quando você preparar a sua mente para se aquietar e saber quando é o Espírito que está falando dentro de você. A meditação na palavra faz com que você tenha controle dos seus pensamentos. E quando você controla os seus pensamentos, você controla os seus sentimentos. Concordam comigo? Quando você controla os seus pensamentos, você controla os seus sentimentos. Logo, eu sinto o que eu quero sentir, dependendo dos pensamentos que eu controlo. E a única forma de você controlar os seus pensamentos, eu estou me referindo à forma mais eficaz, vou dizer assim, vamos colocar dessa forma. A forma mais eficaz de você dominar a sua mente, de você controlar os pensamentos, é justamente na meditação na palavra. Ela fortalece, escute bem, você. E aí, fortalecendo-se, você fica cada vez mais forte para dominar os seus pensamentos. Eu já falei aqui outras vezes, vou só repetir: você não é responsável pelos pensamentos que chegam na sua mente, você é responsável pelos pensamentos que mantém. Vou dizer de novo: você não é responsável pelos pensamentos que chegam na sua mente. Chegou um pensamento, eu gosto quando a Socorro prega sobre evangelismo, eu amo sobre falar do GC, é maravilhoso, mas meu Deus do céu, para eu ganhar algumas pessoas para Jesus não dá. Esse pensamento vem lá dos quintos, porque Deus, escuta, Deus já te deu poder para isso. Então quando você diz não posso, você está querendo fazer Deus de quê? De mentiroso? Não, pastor, estou reconhecendo as suas limitações. Não, você está sendo covarde. Qualquer pessoa aqui tem o poder de Deus suficiente, se você nasceu de novo, tá? Quem já nasceu de novo aqui tem o poder de Deus suficiente para ganhar almas para Jesus. Qualquer um. Não tem essa, não pode. Você pode. Então, a meditação na palavra faz com que você fortaleça o seu espírito. Faz com que a sua mente se ajuste ao que está dentro de você, porque meditação, esse é o objetivo da meditação, é ajustar o que está na mente ao que está no seu coração.
Seu coração que foi recriado, seu espírito que foi recriado. Amém? A outra maneira necessária e absolutamente necessária. Deixa eu dizer antes disso, antes de falar sobre isso. Estava conversando com a esposa de um pastor e ela me disse assim: eu tenho que ver essa questão de meditar na palavra. Por quê? Porque eu oro muito. E de fato ora mesmo. Ela ora para valer, né? Ela ora para você valer. Tem uma pessoa na minha família, que eu não vou dizer quem é. Gente, eu acho que ela ora mais do que todo mundo da minha família. E olha que minha família é toda crente. E pensa numa mulher para orar. Rapaz, quando aquela ali coloca para orar, meu filho, o negócio é sério. Ela bota para valer. Mas a esposa desse pastor, desse outro abençoado, ela disse: não, olha, meditar assim, meu negócio é mais oração. Eu disse: minha irmã, preste atenção, o seu negócio tem que ser palavra e oração. Na palavra você renova a sua mente. A palavra de Deus expressa a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus mostra aquilo que Deus quer. Mas é na oração que você recebe aquelas instruções específicas para você. Coisas que Deus tem preparado exclusivamente para o Nilvan, que não trouxe para o Armando. Como eu falei no início, existe aquela vontade de Deus que é para todo mundo. Pregar o evangelho, por exemplo, é para todo mundo, gente. Não tem que ser evangelista, não, só tem que nascer de novo. Só isso, nasceu de novo, já é pregador do evangelho. Não interessa se é outra coisa, é isso. Mas existe uma vontade específica de Deus para o Nilvan, que é diferente da vontade específica de Deus para o Armando. Coisas que quando eles estavam no ventre das suas mães, Deus escreveu tudo lá, específico para a vida deles. Específico. Você sabe qual é a vontade de Deus? É que a gente chama, tem vários nomes, a gente chama de propósito, né? Tem um propósito, tem uma vontade específica, a gente fala disso aí tudo. Amém, glória a Deus. Entretanto, se você faz aquilo para o qual você não foi chamado para fazer, não vai dar certo. Ou melhor, pode até dar certo, mas você jamais vai ser feliz. Você não vai se sentir realizado. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você não foi chamado para fazer. Lembrando que lá na glória, diante do tribunal de Cristo, você não vai dar conta, você não vai prestar conta daquilo que você fez, e sim daquilo que você foi chamado para fazer. Se eu, como um pastor, sou chamado como pastor, eu não me vejo de outra maneira que não seja um pastor. Deus me chamou para ser um pastor. Posso ser usado no ofício de profeta, posso ser usado no ofício de evangelista, posso ser usado nesses outros dois, tudo bem. Mas o meu chamado, a minha vocação é pastoral. Então eu vou prestar conta diante do tribunal de Cristo como pastor. Não, eu evangelizei muito, olha, eu fiz campanhas evangelísticas. Tá, mas você não foi chamado para isso. E onde é que se revela isso, gente? Na oração. Não, eu vou para aquela igreja onde tem aquele irmão e aquela irmã super ultra mega para lá de consagrado, aquele do fogo, eita glória! Ele vai impor as mãos sobre mim, hipalaia! Faz isso não, porque muita feitiçaria espiritual já aconteceu nesse meio. Vai por mim, rola até dinheiro. Faz isso não. O melhor é você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com seu pai em segredo, com o celular desligado. Não, pastor, mas lá não tem celular desligado. Na Bíblia Johnson Dawson tem, né? É a versão bem descolada, logo vai estar na livraria. Com celular desligado. E só sai de lá quando você ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com muita gente bem melhor do que eu, de entrar no quarto e dizer: Senhor, eu preciso ouvir as tuas instruções quanto a isso, isso e isso, e eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir você falar. Não é Deus falar, porque Deus já fala na hora. Irmãos, olha, é rápido, perguntou, ele falou. A questão é se você está ouvindo. O maior problema dos cristãos
segundo o que o Senhor me disse, não é não orar. Os crentes oram, nem que seja na força, mas ora. O maior problema dos cristãos é porque não ouvem a Deus. É preciso ouvir. A irmã chega para mim e diz: pastor, eu tomei tal decisão. E aí, pastor, eu já falei com meu filho, já falei com fulano, já falei com cicrano, e agora eu estou falando com o senhor, que eu vou fazer isso, que eu tomei essa decisão. Eu digo: bem, em primeiro lugar, obrigado pela confiança, você não é obrigado a falar todas as suas decisões, muito obrigado. Agora, você disse que falou com seu filho, falou de agora está falando comigo. Você falou com Deus? Foi que ele disse. Quem? Deus. Foi que Deus disse isso. Ela: Deus. Deus, sabe? Quando a gente nasce de novo, vem morar dentro de nós, tal. Deus. Foi que ele disse. Minha opinião não vale de nada, nem do seu filho, nem do fulano, nem do cicrano. A opinião principal tem que ser a de Deus. As outras só se concordar com ele. Aí ela: mas Deus entende. Eu digo: entende não. Deus não entende isso não. Era algo que ela iria fazer, que iria atrapalhar. Não era pecado, mas ia ser peso na vida dela, até umas horas. Bem, ela decidiu não ouvir a Deus. Meu Deus, o resultado é triste. É triste. Não foi não, é triste. Vai ouvir a Deus. Amém. E na oração é agora que a gente entra no cerne da questão. O pastor não tinha entrado ainda não, era só a introdução. Vamos lá. Abre, por favor, em Atos, revista atualizada, Atos capítulo 1. Jesus estava dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E aí, aqui no livro, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Ou como você preferir, Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, é a mesma coisa. Nesse livro, ele está dando as suas últimas instruções. E a última instrução que ele deu, ele estava no 40º dia da sua ressurreição. Ele tinha ressuscitado 40 dias antes. Quando nesse 40º dia, a última instrução que ele deu, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele já tinha falado acerca do Espírito Santo que haveria de vir. Ele já tinha falado acerca do Espírito Santo que iria, digamos assim, ficar no lugar dele. Pronto. Alguém do mesmo tipo, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo entrou dentro dos discípulos quando Jesus soprou sobre eles, depois que ele ressuscitou, ele soprou sobre ele e disse: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. Nesse momento os discípulos nasceram de novo. Está no capítulo 20, versículo 21, não vou entrar lá agora, porque eu estou querendo entrar nessa parte. Mas agora Jesus estava falando de outra coisa. Ele não estava falando da morada do Espírito Santo dentro dos discípulos. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava dentro deles. Ele não estava falando sobre isso. Ele estava falando de uma outra coisa. Algo que iria encher eles de poder, de força, de habilidade para ser testemunhas de Jesus. Ele estava falando de poder. No grego, dunamis, que significa poder, né? Mas significa força, habilidade, poder para realizar milagres, poder moral, excelência de alma, influência própria de ricos e afortunados. Ele está falando isso aqui, dunamis. Riquezas que crescem pelo número, poder que consiste ou baseia-se em exército e forças e multidões. Dunamis. É isso que ele estava dizendo. Mas recebereis habilidade, poder, força. É isso que ele estava falando. É por isso que o crente que diz eu sou fraco, quando ele diz eu sou fraco, aí é que ele é forte. Por quê? Porque ele está reconhecendo o que ele em si é, mas o poder que está sobre ele. Estão entendendo isso, gente? É muito maior, é muito melhor. E aí ele diz: mas recebereis poder. Aí ele começa a dizer: ao descer sobre vós. Não é dentro deles.
Isso eles já tinham. Lá no capítulo 20, versículo 21 do Evangelho de João, eles já tinham recebido dentro deles. Mas ele diz: quando ele vier sobre você. Ele estava falando do batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é poder de Deus sobre uma pessoa. Aí ele diz: para quê? Para mostrar que eu sou o cara, puxa vida, eu sou batizado com o Espírito Santo mais que todo mundo. Não. Para pregar o Evangelho, para fazer as obras de Jesus, para levantar pessoas doentes, para curar os cegos, para ressuscitar mortos, para fazer milagres de Deus. É para esse o poder. É por isso que não se admite um cristão que não prega Evangelho. Por quê? Porque quando ele recebe, principalmente se ele já recebeu o poder, o batismo do Espírito Santo. Pastor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Batismo do Espírito Santo é uma coisa, nascer de novo é outra. O novo nascimento do Espírito Santo vem para dentro de você e forma dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. O que é a vida eterna? Segundo o próprio Jesus diz, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Isso é a vida eterna, conhecer com intimidade. Mas o batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder. Julinha, fica de pé, fica aqui em frente. Eu vou dar só um exemplo. Fica aqui, ó, para poder sair ali na câmera. Vira para o povo. Júlia, ela está vestida, gente? Sim ou não? É, porque se não tivesse, né? Brincadeira. Mas vocês estão vendo que aqui tem um casaco, que é isso? Blusa, casaco. Casaco, isso aqui. Ela está vestida, mas isso aqui é um revestimento. Então ela está revestida. O crente, quando ele nasce de novo, o Espírito Santo está dentro dele. Quando o poder vem, reveste ele. Obrigado, Julinha. É isso que é o poder. Amém, queridos? Só que para ser guiado pelo Espírito Santo, não precisa ser batizado com o Espírito Santo. Ser de novo, porque o Espírito Santo vem morar dentro dele. E a partir desse instante ele começa a falar com você. Mas para fazer o que ele manda, aí precisa do poder. Mas por que precisa desse poder, pastor? Para que esse poder? Só ir lá em nome de Jesus e pronto, acabou. Porque nós habitamos em um mundo que jaz no maligno, em um mundo que é dominado por principados e potestades, dominado por autorização humana, diga-se de passagem. Não, é Deus permite, não, é o ser humano que permite, que quem manda aqui embaixo é a gente, não é verdade? Então, para poder fazer isso, você precisa desse poder. Aí esse poder, meu irmão, o dedo midinho de um é suficiente para arrasar com o exército inteiro de Satanás. Com esse poder. Então no capítulo 2 de Atos, na verdade foi uma semana depois, porque ele passou 40 dias, e no 40º diz, a propósito, isso aqui foi a última coisa que Jesus falou antes de ir aos céus. Que ele falou foi, amém? Os anjos foi que disseram que ele iria voltar, mas aí foi os anjos, estão falando do que ele disse. Foi a última coisa que ele falou, foi o batismo do Espírito Santo. Aí quando foi uma semana depois, no capítulo 2, versículo 1, está vendo que não demorou muito tempo? Foi só uma semana. Tem crente que passa 40 anos. O recorde foi de uma abençoada que eu conheço, que foi 44 anos para receber o batismo do Espírito Santo. Já pensou, gente? Só tinha nascido de novo, passou 44 anos, misericórdia. Jesus amado, eu nasci de novo, eu tinha 7 anos de idade. Fui receber o batismo do Espírito Santo com 9 anos de idade. Foi 2 anos de atraso, gente. A partir do momento que a pessoa nasce de novo, já está pronto para receber o batismo do Espírito Santo. Não, pastor, teve uma irmã que chegou para mim e disse aí, Aline, não, pastor, mas o cara tem que se consagrar, que o Espírito Santo vai morar em vaso sujo. Eu disse, coisa linda de Jesus, você fez o rema, não fez? Fiz, pastor, foi o seu professor, de que está glória. Foi o senhor que ministrou a manifestação do Espírito. Eu disse, foi mesmo, foi. Caramba, olha só. Eu disse, coisa linda de Jesus, quem te limpa, chama-se, é o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. A presença do Espírito dentro de você te dá poder para se você se manter longe do pecado. É diferente. É diferente. Mas pastor, quer dizer que o cara tomou um ali, fumou um baseado,
Nasceu de novo domingo. Na segunda-feira encheu a cara. Na terça-feira fumou um baseado. Depois de baseado veio para a igreja com oração e recebeu o batismo do Espírito Santo. Como assim? Não pode? Pode. Pode. Pela cara de alguns eu acho que eu estou matando umas vacas sagradas. Por que ele não poderia? Mas pastor, mas ele fez errado. Ô meu irmão, preste atenção. Tudo que nós recebemos de Deus é por sua graça, não é por aquilo que a gente faz. Deus nos dá por sua graça, nós recebemos pela fé. Então, se o irmãozinho fumou baseado e tal, e veio para a igreja, e aqui recebeu o batismo do Espírito Santo, recebeu sim o batismo do Espírito Santo. Agora, esse poder revestido, é lógico, claro e evidente, que vai influenciá-lo poderosamente para se manter distante do pecado. Então, se uma pessoa tem problema com o pecado, aí sim que tem que receber o batismo do Espírito Santo mesmo. Ou alguém aqui só toma um remédio só toma um comprimido para dor de cabeça, depois que a dor de cabeça passa. Não, vou segurar. Eita, que dor, meu irmão, vou segurar. Passou, agora eu vou tomar um comprimido. Não, né? É a mesma coisa. Alô. Mas de novo, tem que avançar, gente, por causa do horário. Eu não estou falando propriamente sobre isso. Vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aqueles que obedeceram a Deus, aqueles que obedeceram a Jesus. Ele mandou eles esperar em Jerusalém. E a palavra de Deus fala lá na frente que quando ele falou isso, tinha mais de 500 pessoas. Quando ele falou isso, num domingo. Quando foi no domingo seguinte, na igreja só tinha 120. Durante a semana a turma, tchau. Vou para aquela outra igreja aqui, que lá o fogo cai. Aqui não caiu ainda, deixa para lá. Mas Jesus mandou, espere em Jerusalém. Ei, não sai para pregar agora não, fique em Jerusalém. E era proibido eles pregar? Será que eles não podiam fazer isso? Não, eles já tinham feito isso, já tinham expulsado demônio, já tinham tudo mais, porque Jesus disse. Só que Jesus falou para eles, recebe o poder primeiro. Pronto, simples assim. E como obediência traz bênção, desobediência é maldição. Aí 120 estavam lá. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Ixi, foi uma ventania. Não, foi um som como de um vento impetuoso. Não disse que foi ventania. Som, tá? E encheu quem? O som encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuir entre eles línguas como que de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Línguas não é o batismo do Espírito Santo. Línguas é a evidência que você recebeu o batismo do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. De novo, línguas não é batismo do Espírito Santo. Línguas é apenas a evidência. E como é que eu faço, pastor, para buscar o batismo do Espírito Santo? Eu tenho buscado tanto, pastor. Oh meu Deus, eu tenho subido no monte. Eu fui lá no monte da Coca-Cola, fiquei lá o tempo todo. Eu jejuei, pastor, já estou magro, já perdi uns 30 quilos só de jejum para vir, e nada. É porque você está fazendo errado. Não, pastor, eu estou fazendo certinho. Eu nunca mais peguei, eu nunca mais nem falei palavrão, nem nada. Estou beleza. Não, você está fazendo errado, porque você está buscando aquilo que já está dentro de você. A Bíblia diz que eles receberam, não diz que eles buscaram. Em parte nenhuma a Bíblia diz que você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. E quem inventou isso? Sei lá. Não sei quem foi que vai inventar essa história. Vai ter que buscar. Não, lá diz para receber, meu filho. A Bíblia nem diz para você pedir ao Espírito Santo para te encher. A Bíblia manda encher-vos. Ou seja, é você que se enche. Mas o que é que muita gente canta? A gente não, graças a Deus. Mas muita gente canta: oh, enche-me Espírito, ai, vem me encher, Senhor, me enche. Oh meu filho, a Bíblia não diz para você pedir para encher. A Bíblia diz: enchei-vos. É você que se enche. O batismo do Espírito Santo veio não porque eles buscaram, mas porque eles receberam. Então uma irmã chegou para mim e disse: não, peraí, pastor, mas aqui está dizendo que Jesus mandou esperar, então a gente tem que esperar.
Aí eu digo, já comprou as passagens? Para que as passagens? Para ir para Jerusalém. Ele mandou esperar em Jerusalém. Comprou as passagens? Pega o visto, passagem, procura um canto alto, um cenáculo, uma coisa assim, fica lá. Não, meu irmão. Não, peraí, vamos devagar com a coisa. Como diz lá no Nordeste, devagar com a dor, né? O santo é de barro. Você não precisa esperar hoje, porque o Espírito Santo já foi derramado. Tudo que você precisa, se você nasceu de novo, é recebê-lo pela fé. Como foi que você recebeu a salvação? Você teve que buscar, fazer muita força, fazer muito jejum, oração e tudo. Eita, o Espírito Santo me tocou, para lá e agora vou lá. Não, né? Você recebeu pela fé. Se você antes, quando era incrédulo, era ímpio, fazia parte das trevas, você não só estava em trevas, você fazia parte dela. Para receber, você só precisou crer. Declarar que Jesus é seu Senhor, bater o Espírito Santo, porque seria diferente. Tudo que Deus nos dá é por graça, e tudo que recebemos dele é por fé. Eu vou repetir: tudo que Deus nos dá é por graça, e tudo que recebemos dele é pela fé. Ai, mas eu não estou desfrutando disso. Olha a tua fé. Ah, mas eu não estou desfrutando daquilo. Deus já me deu, já. Olha sua fé. Qual o nível da sua fé? Qual o nível da certeza do que Deus já te deu? Amém? Pronto, agora a gente começa a digamos assim, ir para 50% da ministração. É agora, tá bom? Ainda tem mais 50%. Então aguenta que até meia-noite vai lá. Todos foram cheios do Espírito Santo. A partir daqui, houve uma pregação de Pedro. 3.000 pessoas se converteram depois que ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Antes ele negou Jesus. Na verdade, a gente fala que Judas traiu, realmente traiu Jesus, realmente. Mas se você olhar direitinho, os outros discípulos foi uma forma de traição, gente. Estava com eles, ajudou eles, abençoou eles, mas na hora do vamos ver a turma, perna para que eu te quero, tchau. Foi uma forma de traição. E Pedro estava no meio. Mas aqui, um Pedro revestido de poder, um Pedro cheio do Espírito Santo, prega e 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação. Na primeira. Tá então. E se você ler a pregação dele, você vai ver que foi toda no Velho Testamento, viu? Diga-se de passagem. Tudo lá. Mas foi o suficiente, é o que eles tinham. E quando ele pregou aquilo que eles tinham, 3.000 pessoas se convertem. E a partir daí a igreja começou a crescer, sempre no poder. Igreja cresce no poder do Espírito. Igreja cresce no poder do Espírito. Temos que buscar o poder? Não. Temos que ser usados por Deus neste poder. E aí, depois houve conversão, ministração, 5.000 pessoas se convertem. Quer dizer, 5.000 pessoas se convertem, não, saiu de 3.000, mais 2.000, aí 2.000 pessoas. Mais 2.000, então 5.000. E continuou, e continuou, e continuou. Aí a perseguição veio. As dificuldades vieram. E a perseguição, e as dificuldades que eles enfrentavam, não era assim boleto para pagar. Não era nome no SPC. Não era que estava doente, não. Era querendo matar mesmo. Era fogueira, crucificado, colocado e se para servir de tocha. Os crentes eram os crentes. Os crentes. Seus irmãos, meus irmãos. E tem gente que ainda nas redes sociais tem vergonha de dizer sou crente. Irmãos, esse povo deu a vida. Qual é? Mas eu não vou falar sobre isso não, vamos embora, vamos para frente. Aí o que acontece? O evangelho chega para os gentios, o povo que não era judeu. Na primeira pregação de Pedro, na casa de Cornélio, o pessoal não só se converteu, como também foram batizados com o Espírito Santo, tudo ao mesmo tempo. Era se convertendo e sendo batizado, se convertendo e sendo batizado. E a Bíblia diz que eles ouviam eles falando em línguas. Eu não vejo ninguém receber batismo do Espírito Santo sem falar em línguas. Na Bíblia não. Na Bíblia não.
Eu vejo pessoas hoje que, eu chorei muito, meu Deus, eu não estava em mim, olha, eu tremi tanto, eu mal podia falar, eu fui batizado. Não, foi não. Para ser batizado com o Espírito Santo, você precisa receber pela fé e falar em outras línguas, só. Mas pastor, é que assim, eu até tento. Aí é que tá, você tenta, você não tem que tentar, tem que falar. Você não tem que tentar, você tem que falar. Mas eu pensei que o Espírito Santo pega a boca da gente e fala, e pega a língua. Não. Quando você recebe, você começa pela fé a falar, o Espírito Santo pega junto com você. Está entendendo isso, gente? Está todo mundo entendendo até aqui? Estamos falando sobre sensibilidade à voz do Espírito Santo. Vou dizer de novo, sensibilidade à voz do Espírito Santo. E rapaz, começou aí, olha, depois Paulo chega num certo lugar, tinha lá 12 homens lá, e aí ele diz: vocês receberam o Espírito Santo como quando creram? Ele recebeu quem? O Espírito Santo. O que é isso? O que? Espírito Santo? Não sei o que é isso não. O que é isso? A gente nunca ouviu falar disso. A gente foi batizado no batismo de João. Realmente, João batizou para arrependimento. Mas ele pregou o Evangelho. Todos nasceram de novo. E esses, além de serem batizados no Espírito Santo, ainda por cima profetizavam. Agora, perguntinha: por que será que a igreja de hoje não está assim? Pastor, é porque antes era Deus ali e tal, agora Deus tem outros planos. Não, Deus não muda não, meu irmão, é os mesmos planos, são os mesmos, a mesma coisa. Pastor, mas é porque a igreja está no início. Pronto, agora você está dando mais razão ao que eu estou falando, porque se a igreja no início fez isso, e agora que chegou na maturidade? Agora que nós hoje somos mais maduros do que os crentes no início, concorda comigo? Sim, porque a revelação de Deus é progressiva. Existe mais revelação de Deus hoje na igreja de forma geral do que na igreja primitiva. Claro que tem, lógico que tem. Os crentes que viveram alguns dizem assim, a igreja primitiva, mas eu não gosto muito de falar isso, porque dá a ideia de que parece que a nossa igreja hoje é uma e a primitiva era outra, né? Não, é a mesma, tá bom, gente? A mesmíssima, é a mesma. São nossos irmãos. Eles só tinham o Pentateuco, gente. Eles só tinham o Pentateuco, os Salmos e os profetas, lá da Antiga Aliança. Nós temos a Antiga Aliança e nós temos as cartas de Paulo, nós temos as cartas de Pedro e de tantos outros epístolas. Vemos aquilo que está acontecendo. Se eles só com aquilo ali que eles tinham fizeram o que fizeram, e a gente, por que a gente não faz muito mais? Por quê? Porque a nossa igreja, estou falando de nós, estou me colocando no meio, muitas vezes temos nos preocupado em seguir coisas que a gente vê, ao invés de ficar ligado nas coisas eternas. A igreja precisa se mover pela eternidade, pelo que está na eternidade, por aquilo que Deus nos deu. É por aí que a gente tem que se mover. Calma que daqui a pouco o avião aterriza. Vamos lá. Então, batismo do Espírito Santo, línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 2: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, e sim a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Presta bem atenção nisso. Quem fala em outras línguas não fala para as pessoas. Por que não fala para as pessoas? Porque as pessoas não vão entender. Fala a Deus. Pastor, mas línguas era com o apóstolo Paulo, que naquele tempo, olha só o que já disse, olha a mentira. O evangelho precisava ser pregado, e por isso que Deus mandou as línguas para o pessoal, para eles falar os outros idiomas do público, até que o evangelho fosse pregado. Hoje não é mais necessário.
Mas se as línguas é para falar para Deus, como é que pode ser isso, meu irmão? É claro que existe um dom do Espírito, existe um dom do Espírito Santo, onde você pode falar em um idioma que você nunca aprendeu para trazer uma mensagem de Deus para alguém. É claro que tem, amém? Pastor, como é que é isso? Você vai para o Rema, faz a matéria Manifestações do Espírito, que você vai entender direitinho. Mas existe esse dom. Mas aqui, ele não está falando com pessoas, ele está falando a quem? A Deus. Agora vem o que eu quero trazer depois de todo esse arrodeio. Quando você fala em outras línguas com Deus, o seu espírito vai ficando cada vez mais sensível à voz dele, porque se você fala em línguas com Deus, ele vai falar com você. Deus não deixa você sem resposta. Está falando que fala em outras línguas, não fala a homens, mas a Deus. Versículo 4: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Alô? A si mesmo se edifica. Uma coisa importante agora, que eu estava conversando outro dia com a Sabrina, sobre isso, estávamos conversando sobre isso, lá no versículo 14, capítulo 14, versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito, quem ora? O meu espírito ora, de fato, mas a minha mente fica infrutífera, não sabe o que está falando. Alô? A mente fica infrutífera, não sabe, claro, o que está falando. Que farei, pois? Versículo 15, agora é o ponto que eu quero trazer. Eu estou começando a encerrar, meu tempo já estourou, mas eu sou o pastor, então eu estouro o tempo. Os outros não podem não, mas eu posso. Olha só, que farei, pois? O que está dizendo aí? Orarei com o meu espírito. Para aí, orar com o espírito é o quê? Orar em línguas. Olha o contexto que ele está falando. Orarei com o meu espírito. Orar em línguas. Mas também orarei com a mente. Uai, como é que se ora com a mente? O que foi que você aprendeu com a sua mente? Você fala em português, alguns falam inglês, outros falam espanhol. Então quando você fala português, inglês ou qualquer outro idioma que a sua mente aprendeu, você fala, não está falando em línguas. A pergunta é agora, vamos lá, presta atenção agora. Alô, vamos lá. Alguém tem algum problema aqui para orar em português? Alguém aqui precisa sentir alguma coisa, tá lá, e aí para lá cantar, para poder orar em português? Não, tem gente que ora até no desespero, sem fé nenhuma, né? Em português não tem problema. E por que eu tenho que sentir alguma coisa para orar em línguas? Você está vendo que ele colocou tudo no mesmo patamar no versículo aí? Eu quero o versículo, bota o versículo aí, bênção. Veja bem, olha só, que farei, pois? Orarei com o espírito, está falando em línguas, mas também orarei com a mente, está falando em português, colocou no mesmo patamar. Mas a religião ensinou que eu preciso sentir alguma coisa, uma tremedeira nos pés, um fogo subindo no meu espinhaço, né? Um negócio assim, e a língua embola e pá. Não, aqui o versículo não está falando você sentir nada, está falando você falar. Que farei, pois? Cantarei com o espírito. Quer cantar em espírito, gente? Cantarei. Tem mais gente aqui. Calma que vocês vão dormir já. Calma, não dorme agora não. Cantarei com o espírito. Quer cantar em? Mas também cantarei com a mente. No mesmo patamar. Que farei, pois? Orarei com o espírito. Mas também orarei com a mente. Obrigado, Pai, porque tu sempre me ouves. Cantarei com o espírito. Mas também cantarei com a mente. Então minha alma canta-te, Senhor. Mesma coisa. Então, se eu estou, presta atenção agora, se eu estou insensível à voz de Deus,
além da meditação na palavra, além de ouvir a palavra, eu preciso investir tempo orando no Espírito. Pastor, tá, beleza. E quanto tempo eu tenho que orar no Espírito? Segundo a Bíblia diz, é todo o tempo. Orai sem cessar, todo o tempo. Quando não está orando em português, está orando em outras línguas. Eu costumo dizer que a única, digamos assim, pelo que eu vejo, né? A única profissão que pode diminuir você orar em línguas é a profissão de locutor. É porque você tem que ficar falando em português, né? Aí talvez você não tenha que orar tanto em línguas, porque vai estar muito tempo falando em português. Mas ali está falando orando em todo o tempo. Capítulo 6 de Efésios diz orando em todo o tempo. Aqui mesmo nesse capítulo, Paulo diz, olha, dou graças, versículo 18, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele estava falando para a igreja de Corinto, que não era uma igreja pequena. Ele estava dizendo que ele orava mais línguas que a igreja inteira, junto. Quanto tempo o crente tem que falar? Vai orar em línguas. Está precisando de resposta de Deus? Vai orar em línguas. Agora, irmãos, peraí, vamos lá. Escuta, não são aquelas línguas emergenciais. Sabe como é, né? A coisa está apertando, o negócio está sério e tal. Eita, canta lá, balarate, não é isso. Ah, sabe o Sérgio, ele é meu primo. Vocês sabem, né? Como eu sou mais velho que ele, então tudo que ele aprendeu comigo, né? Ele deve assistir já. Olha só a história, presta só nisso atenção. Sérgio disse que estava passando uma pressão pra caramba. Aí ele começou a cantar e orando e tal, e lá vai aquela coisa toda. E o Espírito Santo disse: o que é que tu está fazendo? O que você está fazendo? Às vezes é mais proveitoso você tomar um calmante, aí depois tu ora. Passa o dia todo na TV, ou no caso agora não tem muito na TV, né? Na Netflix ou na Prime. Nada contra, alô, eu tenho Netflix. Eu tenho. Inclusive aquela série The Chosen tem na Netflix, gente. Se vocês quiserem assistir, muito boa. Pronto, terminou o comercial, vamos embora. Olha só, presta só atenção nisso. Nada contra. A pessoa passa o dia todo no Netflix, passa o dia todinho na Prime, e depois nas redes sociais, e depois procura saber da vida de todo mundo e tal. Aí vou pregar de noite, aí quando vem para a igreja, cantar, qual é, meu irmão? Não é assim não. A oração não é meio de escape. A oração tem que ser uma vida. Vida de oração. Então, como está mais sensível à voz do Espírito? Meditação na palavra e uma vida de oração, principalmente em outras línguas. E olha, escuta, preste atenção nisso. Não é você chegar, pastor, mas peraí. Mas assim, se você começa, a Bíblia diz que quem fala em outras línguas fala a Deus. Mas eu vejo gente falando em línguas no púlpito, assim, né? Direto, eita lá, vai lá, é aquela coisa toda. A Bíblia diz que nesses casos tem que haver interpretação. Existem dois aspectos na oração, nessa questão das línguas. Existe a oração em línguas, que é quando você fala com Deus. Amém? Fala com Deus, está ali orando, está falando com Deus. E existe você falar publicamente. Quando você fala publicamente, tem que ter interpretação. Por quê? Porque a igreja precisa ser edificada. Pastor, mas o senhor falou em línguas aí, nem teve interpretação. Eu estava explicando. Mas se eu começo aqui, né, falando, glória, aleluia, glória a Deus e tal, e vou ministrando, aí lá pelo meio eu começo, cara crachá, pega a vassoura e anda, vai coisa, lá vassoura e anda e tal, aquela coisa. Como é que o irmão vai ser edificado? Aí Paulo diz: ei, você deve interpretar, alguém tem que interpretar. Eu dou graças a Deus que em nossa igreja, glória a Deus, os nossos amados irmãos estão aprendendo bem sobre isso e recebendo pela fé acerca disso. Mas nas igrejas Verbo da Vida, se você não sabe, agora vocês estão sabendo,
Se não tiver quem interprete, o pastor tem que interpretar. Obrigação. Glória a Deus que aqui, graças a Deus, tem um monte de gente que pode interpretar. Amém. Um monte de gente. Quem, pastor? Todo mundo. Todo mundo aqui. Porque não tem uns que são melhores que os outros nesse sentido. Não, qualquer um. Sabe, se o Espírito Santo mandar, eu vou fazer isso que eu vou dizer agora. Eu vou falar em outras línguas enquanto estiver pregando. E vou escolher um de vocês para vir interpretar. E vai interpretar. Ah, misericórdia, diga qual dia que eu não venho nesse dia não. Pastor, e se eu não souber? Aí é que está, não é uma questão de saber, é uma questão de obedecer. Eu lembro que uma vez eu fui interpretar as línguas de uma pessoa e eu precisava interpretar. Eu disse, assim diz o Senhor. Até dizer assim diz o Senhor, eu não sabia o que ia falar não. Mas quando eu disse assim diz o Senhor, foi meu passo de fé. Deus pegou junto e trouxe a mensagem. Agora eu sou melhor do que você? Não. É o mesmo Espírito? É. É a mesma palavra? É. Então é qualquer um. Ai, pastor, mas aí eu tenho vergonha. Não, isso é covardia. E covarde não entra no reino dos céus, não. Eu tenho timidez. É outro nome para covardia. É só sinônimo. Não. Deus te deu ousadia. Vou dizer de novo. Deus te deu ousadia. E se você é um ministro aqui da nossa igreja, estou vendo que tem vários aqui, e vai ministrar, se você falar em outras línguas e você não trouxer a interpretação e ninguém trouxer a interpretação, eu vou trazer a interpretação, mas depois tu vai ter um gabinete comigo. Vai. Que esse tipo de coisa aí não é assim não, é do jeito que a Bíblia diz. Amém. Mas vamos voltando para o tema, porque o tema já passou do estouro, já está lá na frente. Quando você ora em outras línguas, a sensibilidade do Espírito, escuta, presta atenção nisso, a sensibilidade do Espírito se manifesta dentro de você. É uma coisa, irmãos, sublime, maravilhosa, você orando em outras línguas. Ai, mas aí, pastor, olha, eu trabalho, eu pego o metrô todo dia, pego o ônibus todo dia, eu pego o Uber todo dia, eu converso com muita gente e tal. Como é que eu vou ficar falando? Onde é que eu vou parar para falar em outras línguas? Ô meu irmão, você sabia que Deus não é surdo? Alguém sabia disso? Que Deus não é surdo? Você pode falar em outras línguas alto, mas também você pode falar baixinho, só você e Deus. Ele está ouvindo. Você está lá no metrô, né? Agora ninguém está usando máscara. Antes ficava mais fácil uma máscara, mas agora ninguém está usando. Está lá no metrô, está lá, tá, misericórdia, é gente demais. Você está lá, ó, cabeça baixa e... Alguém está ouvindo alguma coisa, gente? Eu estava falando bem aqui. Alguém está ouvindo? Pois é, eu estou orando em línguas. Simples assim. Está orando em outras línguas. Quer orar em todo o tempo. Amém, queridos? É assim que você mantém a sensibilidade. Tem uma outra coisa também, que você vai ficando cada vez mais íntimo, identificando a voz do Espírito. Obedecer quando Deus mandar. Quando Deus fala uma coisa para você, tem um momento certo. Tanto pode ser agora como pode ser depois. Por isso que quando Deus fala uma coisa para você, você nunca tem que perguntar a Deus por quê. O que você tem que fazer é quando, Senhor, é agora? Eu vou lá e faço. Estou lá orando em outras línguas. Vem uma palavra ao meu coração. Vai para Thaís e traz uma palavra que eu tenho para a vida dela. O detalhe é porque ele não falou nada. Tá, eu vou esperar ele falar para eu ir lá. Não, se ele mandou você, vai. Quando você chegar aqui e abrir a sua boca, a palavra vai chegar. Por que o Senhor está dizendo que isso já aconteceu comigo muitas vezes? Não sabia. Algumas vezes eu sabia, Sandra, mas outras vezes eu não sabia o que eu ia falar com a criatura e precisava ir. Eu quero que você vá agora para trazer uma palavra para fulano que ele está precisando. Sim, Senhor. Não fazia a menor ideia do que
Primeiro procurei logo saber quem era o fulano. Eu nem conhecia o fulano. Aí procurei saber, pronto, achei. Depois cheguei lá. Disse, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não sabia o que ia falar não, gente. Tem? Pois não, pode falar. Posso? Posso. Então, Deus está dizendo o seguinte. Aí chegou a palavra. Deus pode fazer assim? Sim. Isso te deixa mais sensível. Você vai saber quando é o Espírito Santo. Estão entendendo isso, gente? Deixa eu te dizer uma coisa. Se o povo que viveu na antiga aliança, se o pessoal que viveu na antiga aliança, eles tinham intimidade com Deus, eles conversavam com Deus, e eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles não tinham a aliança que você tem hoje. E eles podiam conversar, eles sabiam quando era Deus que estava falando. Eu pergunto, e você que tem o Espírito Santo dentro de você? E você que hoje é revestido do poder do Espírito? Eles não eram, você é. Muito mais. Ouça a voz do Espírito. E você vai, escute bem, preste bem atenção nisso. Ouça a voz do Espírito. E não haverá pessoa na terra mais feliz do que você. Ouça a voz do Espírito. E mesmo que o seu pastor diga algo diferente, não aceita. Por quê? Vocês sabiam, gente, uma novidade, uma revelação. O seu pastor pode errar. Olha só, que misericórdia. Pois é, como qualquer um. Mas aquele que mora dentro de você não erra. Eu vou dizer de novo, aquele que mora dentro de você não erra. Seu pastor ou qualquer outra pessoa pode conhecer você por fora, mas ele conhece você por dentro. Seu pastor ou qualquer outra pessoa pode não saber o seu futuro, mas ele sabe. Então faz. Ouça a voz do Espírito quando ele mandar você orar por alguém que você não sabe o que está acontecendo com ele. Como é que eu vou orar para uma pessoa que eu não sei o que está? Orando em línguas. Orando em línguas. Ouça a voz do Espírito Santo quando ele mandar você plantar na vida de alguém que ao seu ver não precisa dos seus 50 centavos que você tem. Só tem 50 centavos. Aí o Espírito Santo diz, plante. Peraí, eu só tenho 50 centavos, eu não tenho mais dinheiro não. Plante, tá bom, em quem? Naquele abençoado, aquele que tem 3 carros importados? Não é Deus não. Quem dá esmola, empresta a Deus, é o que a Bíblia diz. Mas ela diz, quem oferta, semeia, colhe. Pode ser que ele não precise dos seus 50 centavos, mas você precisa plantar. Ouça a voz de Deus quando ele manda você ir lá e procurar ter paz com aquela pessoa que tu não gosta. Sabe aquela pessoa cuja cadela vem fazer xixi na porta do seu apartamento? Todo dia? Aí diz, tenha paz com ele. Teve um glória, aleluia, amém. Quem dá mais? Aquela pessoa que não gosta de você, aquela pessoa que te persegue, tem raiva de tu, não vai com tua cara, como se você tivesse culpa da cara que tem. O irmão chega para... Gente, agora eu estou tentando terminar, agora é sério. Um irmão chega para mim, diz, pastor, porque o meu santo não bate com aquele ali. Com quem? Com aquele ali. Meu irmão, é um espírito isso, agora não é o santo, é outro espírito. Não tem isso. Gente, esse negócio de meu santo não bate com ninguém, por que eu ia falar isso? Nem ia falar esse negócio. Esse negócio de, porque o meu santo não bate, irmãos, isso não existe no reino de Deus, isso acabou, isso ficou no mundo das trevas. A Bíblia diz que nós devemos, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens, no que depender de nós, claro. Você nunca vai ter paz com todo mundo, lógico. Mas no que depende de você, tenha paz. O Espírito Santo pode mandar você falar. O Espírito Santo pode mandar você trazer uma palavra dura para alguém que é autoridade sobre você. Já aconteceu isso comigo? Adivinha? Já. Deus mandou trazer uma palavra para um certo pastor, líder de uma denominação, homem usadíssimo por Deus, e Deus mandou trazer uma palavra para ele. E aí, pastor, o senhor na hora lá, fica em pé aí. Não,
Faz favor, tem uma palavra de Deus para o senhor pode me ouvir? Claro, rapaz, vem cá, senta aqui. Gente, eu nem sabia que ia ser daquele jeito. E era uma lapada em cima de outra lapada, e outra em cima de outra lapada. Vocês sabem que eu não ministro por lapada. Vocês precisam ver o que foi falado para aquele homem. E eu já estava sem graça. E ele só ouvindo, cabeça baixa, falando. E eu ainda disse a ele, ainda teve mais uma no final. E sabe o que é pior? O pior é que Deus já falou isso para o senhor há tanto tempo, o senhor não se arrependeu ainda? Eu não era pastor, gente. Nesse tempo, não. Fazia pouco tempo que eu tinha, que eu estava lá na igreja. Eu não estava nem sequer como auxiliar do pastor lá, pastor João. Quando eu terminei, já olhando para a porta para ver que era uma rapidez para sair, ele disse: oxalá tivesse mais pessoas ao meu redor que trouxessem uma palavra dessa para mim. Muito obrigado, eu agradeço de coração. Realmente tudo que você falou, Deus já me disse tal ano, tal ano, tal ano e tal ano. Mas eu não me arrependi. Muito obrigado, eu me arrependo agora. Isso para mim é um gesto de amor. Ah, meu Deus, quase que eu choro. Aí eu entendi porque que ele estava na posição que ele estava. Os humilhados serão exaltados, os humildes é que crescem. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se é uma correção, se é algo duro, chama a parte. E alguém, aqui ninguém sabe a quem eu trouxe essa palavra. Ninguém sabe aqui. Sabe por quê? Porque isso é com ele. Isso não é comigo não. Lembre-se, quando Deus mandar você falar, tu é apenas o moleque de recado. É a outra palavra para canal. É o moleque de recado. Dá o recado e tchau. Dá o recado e acabou. Não é mais da tua conta, esse é assunto dele com Deus. Gente, Deus mandou trazer uma palavra para a Nath. Foi demais. Olha, eu fui lá e falei: faz isso não. Isso vai despertar orgulho em você. Eu não ia falar isso. Deus é minha testemunha que eu não ia falar isso. Mas eu estou mostrando isso para você. Faz como Jesus: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aí achareis descanso para as vossas almas. O descanso vem quando você toma a posição de humildade. Lembre-se, do mesmo jeito que Deus pode te usar para trazer uma palavra para alguém, Deus também pode usar o alguém para trazer uma palavra que tu está precisando. E você vai ter que receber. Pastor, mas lapada, se tu estiver precisando de lapada, é ruim que ele não vai mandar. Manda, ele ama você. Amém, queridos? Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse para vocês. Eu amo vocês. Gente, eu amo vocês. Eu oro por vocês todos os dias. Eu tenho responsabilidade por trazer para o povo que Deus colocou sob os meus cuidados a palavra genuína e não minhas opiniões pessoais. Eu posso falhar, vou falhar, eu posso não corresponder às suas expectativas. Vou logo avisando, não vou, viu? É mais fácil não ir corresponder. Mas aquele que mora dentro de você não falha e vai além das suas expectativas. Confia nele, tenha ele como a sua fonte. Nunca toma uma decisão. Eu sei que várias pessoas falam comigo acerca de decisões, elas querem uma opinião, um conselho, e eu estou aberto. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu digo logo: sei não. Mas se eu souber, eu falo. Mas meu irmão, vai ouvir primeiro a Deus. E talvez você nem precise falar comigo, nem com ninguém. Ouça o Senhor e obedeça a Ele. Amém, queridos? Assim estamos concluindo o 4º módulo e o último módulo dessa série. Essa série vai estar numa playlist que eu estou criando lá no meu canal no YouTube, Pastor Johnson Dawson tem um canal no YouTube, vai estar disponível lá a playlist inteira. Eu creio que a Rayara, o pessoal da comunicação, vai estar colocando essa playlist inteira lá no nosso canal,
naquele aplicativo superior do mundo superior, que é o Telegram. Amém? Amém, queridos? Deixa eu trazer uma coisa para vocês. Se você deseja aprender mais acerca disso, eu quero indicar esse livro, Línguas. É um livro, Línguas depois do dia de Pentecostes. Está disponível aí, Deline, tá aí, né? Tem ali disponível na nossa livraria. Ai, pastor, não gosto de ler não. Coitado de você, meu Deus do céu. Eu também não gosto de tomate não, mas como? É o jeito. Irmãos, os maduros não fazem apenas o que gostam, faz o que se precisa fazer. Então tome gosto pela leitura. Aprenda a ler bem, atentamente. Esse livro tem me ajudado bastante e ajudado muitas pessoas. Procure adquirir esse livro. Ministros, vocês que não têm, procure adquirir esses livros, que avisa amigo irmão né? Procure adquirir, amém? É um livro maravilhoso que vai te mostrar muito mais até do que eu falei nessa mensagem aqui sobre esse assunto importante. O outro livro é A Vontade de Deus, que é do Rick Renner. Nesse livro, irmãos, ele esmiuça bem sobre você dar prioridade à vontade de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Também tem aí, Deline, disponível. Então, vai lá na livraria que tem disponível para você. Amém, queridos? Então, procura adquirir esses dois, leia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque livros são como conselheiros, e a Bíblia diz claramente, na multidão de conselheiros há sabedoria. Amém? Glória a Deus. Então, se você está aqui e ainda não nasceu, eu estou olhando aqui, eu acho que todos já nasceram de novo, mas se você está aqui e ainda não nasceu de novo, não tem certeza de salvação, e eu já estava sem graça, e ele só ouvindo, cabeça baixa, falando, e eu ainda disse a ele, ainda teve mais uma no final, e sabe o que é pior? O pior é que Deus já falou isso para o senhor há tanto tempo, o senhor não se arrependeu ainda? Eu não era pastor, gente, nesse tempo não. Fazia pouco tempo que eu tinha, que eu estava lá na igreja. Eu não estava nem sequer como auxiliar do pastor lá, pastor João. Quando eu terminei, já olhando para a porta para ver que era mais rapidez para sair, ele disse: oxalá tivesse mais pessoas ao meu redor que trouxessem uma palavra dessa para mim. Muito obrigado, eu agradeço de coração. Realmente tudo que você falou, Deus já me disse tal ano, tal ano, tal ano e tal ano. Mas eu não me arrependi. Muito obrigado, eu me arrependo agora. Isso para mim é um gesto de amor. Ai meu Deus, quase que eu choro. Aí eu entendi porque que ele estava na posição que ele estava. Os humilhados serão exaltados, os humildes é que crescem. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se é uma correção, se é algo duro, chama a parte. E alguém aqui ninguém sabe a quem eu trouxe essa palavra. Ninguém sabe aqui. Sabe por quê? Porque isso é com ele. Isso não é comigo não. Lembre-se, quando Deus mandar você falar, tu é apenas o moleque de recado. É a outra palavra para canal. É o moleque de recado. Dá o recado e tchau. Dá o recado e acabou. Não é mais da tua conta, isso é assunto dele com Deus. Gente, Deus mandou trazer uma palavra para a Nath. Foi demais. Olha, eu fui lá e falei: faz isso não. Isso vai despertar orgulho em você. Eu não ia falar isso. Deus é minha testemunha que eu não ia falar isso. Mas eu estou mostrando isso para você. Faz como Jesus, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, aí achareis descanso para as vossas almas. O descanso vem quando você toma a posição de humildade. Lembre-se, do mesmo jeito que Deus pode te usar para trazer uma palavra para alguém, Deus também pode usar o alguém para trazer uma palavra que tu está precisando, e você vai ter que receber. Pastor, mas lapada, se tu estiver precisando de lapada, é ruim que ele não vai mandar. Manda, ele ama você.
Amém, queridos? Foi essa palavra que Deus mandou que trouxesse para vocês. Eu amo vocês. Ô gente, eu amo vocês. Eu oro por vocês todos os dias. Eu tenho responsabilidade por trazer para o povo que Deus colocou sob os meus cuidados a palavra genuína e não minhas opiniões pessoais. Eu posso falhar, vou falhar. Eu posso não corresponder às suas expectativas. Vou logo avisando, não vou, viu? É mais fácil não ir, corresponder. Mas aquele que mora dentro de você não falha e vai além das suas expectativas. Confia nele, tenha ele como a sua fonte. Nunca toma uma decisão. Eu sei que várias pessoas falam comigo acerca de decisões, elas querem uma opinião, um conselho, e eu estou aberto. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu digo logo, sei não. Mas se eu souber, eu falo. Mas meu irmão, vai ouvir primeiro a Deus. E talvez você nem precise falar comigo, nem com ninguém. Ouça o Senhor e obedeça a Ele. Amém, queridos? Assim estamos concluindo o 4º módulo e o último módulo dessa série. Essa série vai estar numa playlist que eu estou criando lá no meu canal no YouTube. Pastor Johnson Dawson tem um canal no YouTube, vai estar disponível lá a playlist inteira. Eu creio que a Rayara, o pessoal da comunicação, vai estar colocando essa playlist inteira lá no nosso canal, naquele aplicativo superior do mundo superior, que é o Telegram. Amém? Amém, queridos? Deixa eu trazer uma coisa para vocês. Se você deseja aprender mais acerca disso, eu quero indicar esse livro, Línguas. É um livro, Línguas depois do dia de Pentecoste. Está disponível aí, Delaine, tá aí, né? Tem ali disponível na nossa livraria. Ai, pastor, não gosto de ler não. Coitado de você, meu Deus do céu. Eu também não gosto de tomate não, mas como? É o jeito. Irmãos, os maduros não fazem apenas o que gostam, fazem o que se precisa fazer. Então tome gosto pela leitura. Aprenda a ler bem, atentamente. Esse livro tem me ajudado bastante e ajudado muitas pessoas. Procure adquirir esse livro. Ministros, vocês que não têm, procure adquirir esses livros, que avisa amigo irmão né? Procure adquirir, amém? É um livro maravilhoso que vai te mostrar muito mais até do que eu falei nessa mensagem aqui sobre esse assunto importante. O outro livro é A Vontade de Deus, que é do Rick Renner. Nesse livro, irmãos, ele esmiuça bem sobre você dar prioridade à vontade de Deus para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua vida. Também tem aí, Delaine, disponível. Então vai lá na livraria que tem disponível para você. Amém, queridos? Então procura adquirir esses dois, leia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque livros são como conselheiros, e a Bíblia diz claramente: na multidão de conselheiros há sabedoria. Amém?